seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Tati Talhari e no tutorial de costura de hoje nós vamos confeccionar esta nécessaire, que pode ser chamada de nécessaire estrela, nécessaire origami ou ainda nécessaire hexágono. Sabe por quê? Porque ela parece uma dobradura, gente. Essa nécessaire fica muito lindinha quando você coloca os itens aqui dentro e levanta pela alça. Fica nesse formatinho aqui de estrela, muito bonitinho. Esse tutorial é uma releitura do canal estrangeiro da Nancy, o Sewing Times. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, que ela faz essa peça aqui, mas ela faz bem pequenininha no formato de bolsinha de moeda. Eu fiz alterações no molde dessa peça para ela ser uma nécessaire e também fiz algumas alterações na forma da confecção da peça para adaptar os materiais que a gente encontra mais facilmente. Apesar de parecer compacta, essa nécessaire tem um tamanho incrível por dentro e dependendo dos materiais que você escolher para confeccionar essa peça, ela pode muito bem ser uma bolsinha de mão para final de semana. Não fica uma gracinha, gente? Olha só esse formatinho lindo! E aí, tá pronta para confeccionar essa lindeza? Então bora para a máquina de costura e vamos lá! Para fazer a nossa nécessaire estrela origami, nós vamos utilizar este molde aqui, que eu estou disponibilizando gratuitamente lá no grupo do Facebook de moldes. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e esse molde é gratuito. Você vai fazer o download do arquivo PDF, que tem 4 páginas e cada página é uma parte deste molde. Você vai recortar e vai unir com fita adesiva pelos quadradinhos centrais aqui do seu molde. Se você não quiser imprimir o molde, quiser desenhar à mão, eu vou passar as medidas para você. Este molde tem 54 centímetros na largura por 31,5 na altura. Aqui eu tenho uma marca de 15 centímetros e meio. Então imagina aqui está quadrado o seu papel, você desceu 15 centímetros e meio, fez uma marca bem aqui e trouxe um corte até o centro do seu papel. E você vai repetir esse passo deste outro lado. Já aqui embaixo, imagina que o seu papel ele vem reto até aqui. Você vai medir 10 centímetros e vai fazer a mesma coisa. Vai fazer uma marcação aqui e vai trazer um corte daquela medida dos 15 centímetros e meio até os seus 10 centímetros aqui e vai repetir deste outro lado. Para o corpo da nossa nécessaire, eu cortei 2 vezes no tecido principal, nas medidas do molde, e matelacei na manta R1, e aqui atrás, a minha manta, eu optei por cortar 1 centímetro menor aqui nas margens de costura na volta toda do meu molde, tá? Se você tem máquina doméstica, esse passo é bem importante para você não forçar a sua máquina. E mesmo para quem tem máquina industrial, eu acho que esse passo deixa as emendas da costura muito mais sutis e mais delicadas. E aqui eu também tenho 2 vezes num tecido de forro, igualmente nas medidas do meu molde, e atrás dos meus tecidos de forro eu não tenho nenhuma entretela e nem manta. Demais materiais, eu tenho aqui um zíper número 5, medindo 33 centímetros e um cursor para zíper número 5. Também tenho um pedacinho de tecido principal nas medidas de 3 por 4 centímetros e não tem nenhuma entretela nem manta atrás desse retalhinho de tecido. Também tenho aqui 2 alças de algodão, medindo 25 centímetros cada uma, e essas alças têm 2,5 centímetros de largura. Se você quiser, você pode fazer essas alças utilizando tecido também. E aqui eu vou utilizar este pé calcador para costurar o zíper. E você também pode usar etiquetas ou tags da sua marca, que são opcionais. E eu também vou usar cola pano para fechar a abertura do forro da nossa peça. Mas se você não quiser utilizar cola pano, eu vou mostrar outras 2 formas alternativas. Nós vamos começar a confecção da nossa nécessaire pelo corpo da nossa peça. Eu vou pegar os meus 2 tecidos principais e os 2 tecidos de forro e vou fazer uma costura desta forma. Vou pegar aqui o meu tecido, vou deixar esta base aqui virada para mim, mais próxima de mim, e vou dobrar ao meio com o avesso para fora. Vou alinhar todas as laterais da minha peça, clipar
e passar uma costura bem aqui com a distância de um pé de máquina, margem de um pé de máquina de costura. E eu vou fazer isso nas outras 3 partes da minha necessaire. Agora, com essas peças todas costuradas, eu vou fazer alguns passos. O primeiro, eu vou vir aqui bem nessa pontinha, olha só, que a gente costurou, e vou refilar essa pontinha assim, dessa forma. Feito isso, eu vou aproveitar que esse tecido ainda está dobrado e vou vir aqui embaixo e vou marcar o centro com um pique. Depois que eu marquei o centro com pique, eu vou abrir o meu triângulo desta forma. Eu vou ter a minha costura bem no centro. Vou alinhar aqui a minha costura com o pique de centro que eu acabei de fazer. E vou abrir essas costuras vincando com a unha ou com o ferro de passar roupas. E depois que eu fizer esses 3 passos em todas as minhas 4 peças, eu vou desvirar essas peças aqui com o direito para fora. Na hora de desvirar essas pontinhas aqui, é legal você usar uma agulha de crochê grossinha para empurrar essas pontinhas para fora. Estou com as minhas 4 peças desviradas e olha só, eu deixei as costuras centralizadas, tá? Deixa eu mostrar como é que ficou aqui. Aqui eu tenho a minha costura, que eu acabei de fazer lá na máquina, e aqui eu tenho aquele pique de centro que eu fiz quando o tecido estava dobrado. Eu vou encontrar aqui essa costura com o meu pique de centro, dessa forma bem alinhada, e vou colocar aqui um clips para eu não perder esta marcação. Vou colocar a minha peça na mesa, vou alinhar ela toda bem certinho, dobrada desta forma, e aí eu vou perceber aqui se meu biquinho está batendo bem certinho nas 2 laterais. E aí eu tenho certeza que a minha peça está toda retinha. Feito isso, eu vou trazer esta minha parte, lembrando que aqui eu estou com a costura centralizada e virada para cima, tá? Eu vou pegar esse meu biquinho aqui, eu vou dobrar ao meio e vou trazê-lo bem aqui no centro da minha peça, olha só. Em cima da minha costura, que está em cima do meu pique de centro. Tudo bem centralizado, essas 3 partes. E eu vou clipar novamente. Feito isso, eu vou organizar aqui todas as dobras. Lembrando que a gente tem aqui manta R1 no tecido, então isso aqui tá tudo bem grossinho. Vou alinhar todas essas dobras e vou levar no ferro de passar roupas, para eu vincar essa dobra bem certinha. Vou fazer isso com o outro tecido principal e vou dobrar da mesma forma os meus 2 tecidos de forro também. Já vinquei as dobras das minhas peças, tanto do forro quanto do tecido principal, lá no ferro de passar roupas. E agora nós vamos fazer algumas costurinhas nessas peças aqui. Eu vou começar com o meu tecido principal. Primeira coisa que nós vamos fazer lá na máquina de costura vai ser soltar esse clips. E aqui nós temos a nossa dobra vincada no ferro, então a gente sabe que aqui é o limite da nossa dobra. Nós vamos passar uma costura com a distância de meio pé de máquina, começando aqui próximo do meu limite da dobra, tá? Bem aqui, com a peça aberta, tá? Vou começar aqui com um retrocesso bem miudinho e venho costurando distância de meio pé de máquina até chegar aqui no biquinho. Chegando aqui, eu vou girar a minha peça com a agulha abaixada, tá? E vou continuar a costura desse lado, meio pé de máquina, até eu chegar aqui. Vou fazer um retrocesso e cortar a linha. Esse é o primeiro passo. Vou fazer isso nas 2 peças de tecido principal. Depois que eu fizer essa costura aqui, para eu nunca mais perder essa minha dobra, eu vou voltar a alinhar aqui a pontinha do meu tecido principal com a costura, tá? Vou pegar somente uma parte de tecido, a outra onde tem o pique de centro eu vou ignorar.
Vou unir aqui a minha pontinha exatamente em cima, alinhada com a costura, e vou passar um retrocesso aqui em cima de costura de segurança para eu manter essa pontinha sempre aqui no lugar. E eu vou fazer este mesmo passo com o outro tecido principal também. Passei aqui a minha costurinha para segurar esta dobra, sempre nesse formato, olha só, com meio pé de máquina. E aqui embaixo eu fiz uma costurinha de segurança com o biquinho bem alinhado com o centro da costura. E eu não costurei essa outra parte aqui de baixo. Fiz isso nas minhas duas partes de tecido principal. Agora nós vamos fazer uma costura um pouco diferente no forro. O forro nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um aqui para demonstrar. Nós vamos precisar de alguns alfinetes. Eu vou soltar aqui dessa parte de baixo, vou deixar o meu clipe só na parte de cima com o biquinho da minha dobra. E eu vou colocar alguns alfinetes aqui desta forma, olha só. Vou colocar o alfinete assim, com a parte onde não tem afiado pro lado de fora do triângulo e a parte que está afiada pro lado de dentro, para eu não me machucar lá na máquina de costura. E eu vou colocar o alfinete dessa forma, unindo aqui a minha dobra ao tecido da parte de baixo. Lembrando que este meu tecido está aberto, eu não estou unindo ele fechado. Vou colocar todos os alfinetes dessa forma, vou colocar uns 3 ou 4 desse lado e o mesmo número aqui desse lado. Feito isso, eu vou virar a minha peça com o avesso para fora desta forma. Ela vai estar toda alfinetada. E eu vou levar lá para a máquina de costura e eu vou costurar aqui dentro. Eu vou posicionar desta forma na minha mesa de costura, lá da máquina. Vou começar a minha costurinha o máximo que eu conseguir aqui no cantinho, retrocesso pequenininho. Venho costurando aqui meio pé de máquina de margem de costura, venho até o biquinho e volto fazendo essa costura ao contrário, igualzinho, até chegar o máximo possível aqui no finzinho desta minha dobra e termino com um retrocesso também. Está aqui finalizada a minha costurinha, olha só, não sei se vocês vão conseguir ver, porque a linha é bem parecida com a cor do tecido, ó. Mas eu costurei aqui meio pé de máquina até chegar no biquinho e depois eu voltei costurando do outro lado. E no avesso eu fiquei com a costura assim, desta forma. Agora nós vamos fazer costuras de segurança para prender as nossas alças no tecido principal. Essas alças, elas vão ser presas aqui, nesta parte onde a gente tem a dobra do nosso tecido, tá? Então, eu vou pegar uma régua e um giz ou uma caneta, o que você preferir. E eu vou encontrar aqui onde está o biquinho da minha dobra. E eu vou fazer uma marcação de 1,5 cm para cá e 1,5 cm para cá. Ao todo, 3 centímetros. Fiz a minha marcação aqui com o giz para ficar mais claro para vocês conseguirem ver. Olha só, 3 centímetros aqui no centro, 1,5 cm para cá, 1,5 cm para cá. Eu vou pegar a minha alça e vou fazer o seguinte. Vou colocar ela aqui ao lado da minha primeira marcação. Vou colocar um clips. E aí eu vou fazer assim e assim, para eu ter certeza que a minha alça não está retorcida. E vou posicioná-la aqui ao lado da outra marcação que eu fiz do outro lado. Estes meus clipes, eles vão ser presos somente no tecido da parte de cima, tá? O meu tecido, ele vai ficar aberto dessa forma. E aí, eu vou levar lá na máquina de costura e vou passar costura de segurança aqui e aqui. E eu vou repetir os mesmos passos nesses dois tecidos aqui, nessa alça e no outro tecido principal. Chegou a hora da gente começar a costurar o nosso zíper. E a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o cursor no meu zíper. Este cursor aqui, muito lindo, maravilhoso,
Esta fita do zíper e alças você também encontra lá na minha parceira JJ Fivelas. Eu vou deixar cupom de desconto aqui na tela para vocês nas compras online e vou deixar o link da JJ aqui embaixo na descrição do vídeo também. Vou colocar o meu cursor no meu zíper e eu gosto de usar um garfo para colocar o meu cursor no zíper. Tem um vídeo bem bacana aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima nos cards se você quiser aprender essa técnica. Estou aqui com o meu cursor colocado, duas extremidades da minha fita do zíper fechadas e o meu cursor centralizado. E agora eu vou costurar o terminal do meu zíper. Nós vamos pegar aquele tecidinho de 3 por 4 centímetros. Se você preferir, leva no ferro de passar roupas. E nós vamos fazer o seguinte, eu vou dobrá-lo ao meio. Você vai encontrar aqui onde é os 3 centímetros, tá? No sentido dos 3 centímetros, você vai dobrar ao meio. E depois você vai vincar e fazer mais duas dobras, como se fosse um viés, tá? Vai dobrar essa pontinha para dentro assim, e essa daqui assim, e também vai vincar com a unha ou com o ferro de passar roupas. Depois que você fizer essas dobrinhas e tiver feito as suas marcações com a unha ou com o ferro, nós vamos montar esse terminal de zíper no nosso zíper, tá? Eu vou olhar aqui o meu cursor, vou observar o meu cursor, porque todo cursor tem uma parte retinha e outra parte arredondada. Eu vou observar aonde está a minha parte retinha e vou vir acompanhando até chegar aqui na ponta. E aí eu vou pegar este meu terminal e vou encaixar aqui nesta minha ponta dessa forma, olha só, vou fazer um sanduíche com a minha fita do zíper e o meu tecidinho. Vou colocar aqui alguns clipes ou alfinetes, você que escolhe, e vou passar uma costura bem aqui para costurar este terminal na minha fita do zíper. Fiz aqui o meu terminalzinho de zíper, já está costuradinho, e agora nós vamos fazer o acabamento da outra parte do meu zíper. Como vai ser este acabamento? Eu vou abrir um pouco aqui a fita do meu zíper, desta forma, e eu vou fazer duas dobras nesta minha fita do zíper. Eu vou pegar aqui esta parte, lembrando que o direito do meu zíper está para cima, e eu vou dobrar assim em formato de L. Olha só, vou dobrar desta forma a minha fita do zíper. Deixa eu ver se tá focando, tá. Vou dobrar desta forma. Depois que eu dobrei a minha fita do zíper desta forma, eu vou trazer esta dobra aqui para trás, assim. Deixa eu colocar um clips para vocês conseguirem visualizar o resultado final. E aí, o meu zíper vai ficar dobradinho desta forma, tá? Se você conseguir, encosta o máximo possível essa parte da cremalheira aqui na dobra, tá? E depois que você fizer estas dobras aqui e aqui, você pode levar lá na máquina de costura e passar uma costurinha de segurança bem aqui na pontinha, um retrocesso, para manter esse tecido dobrado. Ou você pode utilizar cola de contato, tá? Tem algumas artesãs muito talentosas que eu sigo que usam cola de contato para fazer esse acabamento aqui, é uma opção. Já passei aqui, olha só, retrocessozinho de segurança para eu manter essa fita do zíper dobradinha. E aí você pode pegar um isqueiro e dar uma queimadinha aqui também para não ficar desfiando, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o meu cursor, vou levar ele até a ponta curvada, que é aonde ele vai ficar na posição fechada, dessa forma. E aí eu vou dobrar o meu zíper ao meio, alinhando aqui a parte dobradinha da minha cremalheira com o meu terminal de tecido. Vou encontrar o centro da minha fita do zíper e vou fazer um pique com a tesoura, nos dois lados da fita do zíper. Estou aqui com o centro do meu zíper marcado, agora nós vamos começar a aplicar este zíper na nossa peça. Eu vou pegar uma das minhas peças de tecido principal e eu vou fazer o seguinte, vou virar direito do meu zíper para baixo, tá? Direito aqui da cremalheira do zíper com o direito do tecido. Vou abrir o meu tecido, vou pegar esta parte aqui aonde eu tenho a minha dobra e a minha alça, e eu vou centralizar o pique de centro do meu zíper no biquinho desta dobra do meu tecido, que é o centro da minha peça. E aí eu vou clipar esse zíper
nessa extensão toda. Vai sobrar 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui de tecido, e tá certo, tá? E vou levar esta peça lá na máquina de costura e vou passar costura de segurança, bem na beiradinha aqui, em toda essa extremidade do meu zíper. Costura de segurança feita, agora nós vamos fazer a costura do primeiro forro. Eu vou pegar um dos meus tecidinhos de forro, vou encontrar aonde está a minha dobra costurada e vou virar para baixo, de forma que eu fique aqui com dobra dos dois tecidos e as costas do meu zíper aqui para a dobra do meu forro. Vou encontrar aonde é a costura centralizada aqui do meu forro e eu vou centralizar essa costura no pique do meu zíper, no pique de centro do meu zíper. Vou colocar um clips aqui. E aí eu vou clipar todo este forro na extensão aqui do meu zíper. Já clipei o meu forro no tecido principal e agora nós vamos costurar este forro no zíper. Neste momento, vamos trocar o pé calcador da máquina. Vou colocar este pé calcador aqui, tá? Não vou usar aquele mais fininho, porque a gente tem a alça junto. E aí, nós vamos fazer o seguinte, eu vou virar aqui a manta pra cima, tá? Se você quiser tirar a mesa extensora da sua máquina de costura, fica mais fácil para costurar essa peça. Se você quiser, abre o seu zíper, tá? Se o seu cursor estiver aqui pra cima, como o meu está agora nesse momento, você traz ele para baixo e a gente ainda não rebateu esse forro, então cuidado para não pegar no forro, tá? Igual tá acontecendo aqui comigo, a gente ainda não rebateu o forro. Traga aqui, olha só, abrace a sua fita do zíper com os tecidos e traz, tá vendo essa pontinha aqui do tecido? Tem uma pontinha aqui também. Você alinha as duas pontinhas juntas, olha só. Vou colocar mais um clips aqui. Alinhou essas duas pontinhas juntas, a sua costura vai começar aqui, ó, bem na pontinha aqui desse tecido. Deixa eu trazer mais perto da câmera, olha só, é dessa pontinha que eu tô falando, ó. Sua costura vai começar aqui, tá? Retrocesso, e aí você vem costurando, passando a cremalheira do zíper bem próxima, a cremalheira do zíper não, desculpa, o pé calcador, passando o pé calcador bem próximo da cremalheira do seu zíper. Vem costurando aqui, manta para cima, tá? Para você não retorcer aqui, não esticar demais o seu forro, seu tecido de forro. Vem vindo aqui, a hora que você chegar aqui no final, você vai fazer a mesma coisa, olha só. Pontinha com pontinha, sua costura vai vir até aqui e vai fazer um retrocesso. Tá aqui o meu zíper todo costurado, tá? Deixa eu mostrar desse lado aqui. E eu levei a minha costura até o biquinho do tecido, olha só o que aconteceu. Desse lado aqui, ó, vim costurando o zíper e aí eu continuei para terminar a costura aqui no cantinho. E a mesma coisa foi feita aqui no começo, olha só. Gente, essa parte é meio chatinha, mas vale a pena quando a gente vê essa peça pronta, viu? Ela é muito linda. Agora a gente vai repetir os mesmos passos do outro lado. E vai ser um pouquinho mais complicado, porque agora a gente tem mais tecidos. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui esse forro, olha só, para dentro do meu tecido principal, porque assim eu fico com a minha fita do zíper aqui em cima desimpedida. E aí eu vou repetir os mesmos passos. Vou vir aqui, vou colocar o direito do meu zíper com o direito da outra peça de tecido principal, centralizar aqui o pique de centro com a pontinha da dobrinha do tecido, vou clipar tudo isso aqui e passar costurinha de segurança, dessa forma. E aí depois, aí vem a parte um pouquinho mais complicada, porque olha só, a gente tem bastante tecido, a gente vai vir com o outro tecido de forro, novamente a parte dobrada, virada para as costas do zíper.
Vou centralizar aqui a minha costura com o pique de centro do meu zíper, vou clipar essa peça todinha e vou levar lá na máquina de costura com a manta virada para cima e vou passar a minha costura aqui unindo o tecido principal, zíper e forro, lembrando de vir aqui alinhar essas pontinhas aqui do meu tecido e começar a costura bem aqui e terminar aqui na outra pontinha também. No final da costura do zíper, nós vamos ter uma peça parecida com isso daqui, olha só. Parece que nós temos duas bolsas, né? Mas na verdade são as duas partes da bolsa. A gente ainda vai unir isso daqui tudo. E o meu zíper tá aberto. Vocês viram lá na máquina de costura que em alguns momentos eu fechava o zíper, em alguns momentos eu abria, em alguns momentos eu jogava todo o tecido pro lado de lá. E aí você vai se organizando na máquina de costura para ver qual que é a forma mais fácil para você costurar estas partes, tá? Neste momento nós vamos abrir o nosso zíper e vamos virar todo o avesso dessa bolsa para fora através destas aberturas que nós temos aqui atrás. Virei o avesso para fora, eu vou encontrar aqui a parte onde eu tenho o meu terminal de tecido, tá? Do meu zíper, bem aqui, olha só, onde eu tenho o terminal de tecido do zíper. Vou encontrar, olha só, costura de forro com tecido principal desse lado, costura de forro com tecido principal deste outro lado. Vou alinhar as duas, costura com costura, e vou colocar um clips aqui para manter essa parte assim. E vou repetir o mesmo passo aqui do outro lado, aonde eu tenho o meu zíper aberto, tá? Vou encontrar aqui onde está a minha costura de tecido principal com forro. Deste lado a mesma coisa, tecido principal com forro. E eu vou unir aqui as duas costuras juntas, bem alinhadas, e vou colocar um clips. Quando você clipar aqui essas duas laterais, tomba o tecido para o lado do forro, tá? Tanto aqui deste lado como desse lado. E a mesma coisa aqui também. Depois de fazer isso, nós vamos encontrar os piques de centro do nosso tecido principal e forro. Olha só, aqui a gente tem pique de centro e pique de centro. Eu vou unir os dois, tecido principal com tecido principal aqui direito com direito. Vou colocar um clips aqui também e vou repetir este mesmo passo aqui com o meu forro. Vou encontrar o pique de centro do forro, direito com direito, alinhar os piques e clipar. Depois que eu fizer isso, nossa peça vai estar assim, olha só, tecidos principais para um lado e forro para o outro. Tá tudo bem confuso, né? Mas não tem problema, gente. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou colocar minha peça em pé desta forma. Vou empurrar aqui, tá vendo essa parte aqui, ó? É aqui que eu vou costurar. Então, eu vou empurrar tecido principal para dentro do tecido principal. E vou empurrar o forro para dentro do forro, ó. Segura aqui no clips, empurro o forro para dentro do forro. E aí eu vou ficar com uma peça desse jeito, olha só. Os meus 4 clips estão para cima e todo aquele monte de tecido eu enfiei para dentro. E aí eu vou terminar de clipar aqui a volta dessa peça toda, agora que eu já tenho aqui os centros clipados. E vou levar lá na máquina de costura e vou passar uma costura aqui na volta toda, com a distância de um pé de máquina, mas eu vou deixar uma abertura neste forro bem aqui, com mais ou menos a largura da minha mão. Você marca aqui para deixar a abertura no forro, que é por onde a gente vai desvirar essa peça depois de pronta. Ah, gente, um detalhe, etiqueta, tá? A minha etiqueta bandeirinha, que é essa que é dobrada ao meio, eu gosto de aplicar ela aqui na lateral da minha bolsa, tá? Aonde o meu zíper tem aquela dobrinha, sabe aquela dobrinha que a gente fez no zíper? Eu gosto de vir aqui, marcar mais ou menos
uns 2 dedos de distância do zíper, e aí eu coloco a minha etiqueta costurada bem aqui, neste momento. Já estou com a volta toda da minha peça costurada. E olha só, gente, aqui nos cantinhos vai formar um V, tá? Você vem costurando aqui até chegar na costura, né? Nessa marca aqui da costura. E aí você dá uma viradinha no seu tecido lá na máquina de costura e continua aqui do outro lado. E a mesma coisa nessa parte aqui do outro lado do zíper, tá? Nós deixamos aqui a abertura e agora nós vamos trazer todo o direito dessa peça para o lado de fora através dessa abertura aqui do forro. Finalizando aqui de desvirar a minha peça, já estamos com nossa peça tomando forma, olha só. Já estamos aqui com uma peça praticamente finalizada. O que a gente precisa fazer agora é um passo que não é, por exemplo, feito lá no tutorial que eu usei de inspiração para fazer esse daqui, tá? O vídeo original, a moça ela não rebate aqui o zíper. E eu acho isso muito problemático porque esse forro aqui, ele tá solto, principalmente aqui nesses cantinhos, olha só. Ele fica fofo desse jeito e a gente tem essas dobrinhas aqui para fazer o formato de origami. E isso daqui, gente, para enganchar o zíper, mesmo que não costura com o pé calcador de zíper, é muito perigoso, tá? Então nós vamos rebater esse zíper aqui, porque eu não gosto de deixar zíper sem rebater, tá? Como é que nós vamos rebater esse zíper aqui? Depois a gente fecha essa abertura do forro, tá? Agora nós vamos rebater esse zíper. Eu vou pegar alguns alfinetes e eu vou ajeitando todos esses tecidinhos de forro aqui, de forma que fique assim, olha só, bem esticadinho, bonitinho, tá vendo aqui no canto, ó? Vou ajeitando assim e vou colocando alguns alfinetes, dessa forma, ó. Vou vir aqui e colocar um alfinete. E eu vou fazer isso na volta toda da bolsa, ó. Vou organizando aqui, tecido principal e forro, tudo ajeitadinho, olha só. Para eu não costurar isso torto, coloca a sua alça para cima, tá? Cuidado com essa parte aqui que ela tá bem grossinha. Vou colocando alfinete na volta toda. E aí eu vou levar essa peça lá na máquina de costura depois de alfinetar e vou passar uma costura bem aqui na volta toda desta minha peça aqui do zíper, com a distância de meio pé de máquina. Quando você chegar aqui nesse cantinho vai ser fácil, você vem aqui, faz a curvinha e continua. Quando chegar aqui vai ser um pouquinho problemático, mas vai, porque tá bem grosso isso aqui, né? Então vai costurando com calma, vai girando o volante da sua máquina de costura com a mão se você achar necessário. E vem costurando isso aqui com bastante calma. E quando chegar aqui também vai ser um pouco confuso, tá? Porque esse tecido aqui, olha só, ele forma este biquinho aqui, porque a gente tem o terminal do nosso zíper. Então, também vem costurando com bastante calma, vem até aqui. Quando chegar aqui na costura, você vira a peça sem levantar a agulha lá da sua máquina de costura e continua costurando aqui essa outra parte. E está aqui rebatida a nossa costura, olha só, aqui nos cantinhos, aqui no centro, naquela parte bem durinha que a gente tem. E aqui, olha só, vocês viram que eu fui com bastante calma, né? Ó, se for devagarinho, dá pra fazer a costurinha
bem bonitinha aqui no cantinho. E vocês viram que nessas partes aqui mais durinhas, onde tem bastante manta dobrada, eu usei essa pecinha aqui, olha só. É uma pecinha que eu fiz com papelão, isso daqui se chama nivelador de costura, tá? Existe essa peça para vender também, de plástico, tudo, mas para quem não tem, para quem não consegue encontrar para comprar, fazer de papelão é uma boa. É só você cortar um pedacinho de papelão e fazer esse cortezinho no meio aqui, que tem meio centímetro de largura, que serve só para a agulha descer aqui e nivelar a sua costura, porque daí você não pula pontos aqui nessa parte grossa, olha só, fica tudo bem bonitinho, costuradinho. Isso daqui é ótimo, gente, para fazer barra de calça jeans, principalmente naquela costura no meio da perna, tá? Para não pular ponto. E agora a gente chegou na parte final da nossa bolsa, que é fechar essa abertura do forro aqui. Eu vou dobrar essa abertura do forro para dentro, vou vincar essa dobra, deixar ela bem marcadinha e bem retinha. E aí você tem 3 formas que você pode fechar essa abertura aqui. Você pode trocar a cor da linha de costura, coloca uma cor bem parecidinha com o forro que você está utilizando e pode passar uma costurinha rente ao tecido dobradinho aqui. Você também pode fazer pontinho invisível à mão, tá? Com agulha de mão e linha. Ou você pode fazer o que eu vou fazer, que é usar a cola pano. Se você estiver utilizando um forro de tricoline, a cola pano serve perfeitamente para você fechar essa abertura do forro. Eu vou fechar a minha abertura com a cola pano e eu já volto para mostrar essa peça toda pronta. E aí, curtiu o tutorial de hoje? Se você gostou, não esquece de deixar like, comentário, seja membro aqui do canal, ativa o sininho para ficar sempre por dentro das novidades e tutoriais que eu trago aqui no canal.